Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai começar. Agora a gente viu juros simples, né? Agora a gente vai ver juros compostos, ok? Os juros compostos, gente, é diferente do juros simples, quando a gente viu lá, ó, deixa eu escrever aqui, ó, juros compostos. O juros simples, gente, a gente viu que era esse aqui, né? Era J igual a CIT, né? Onde J é o juros, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o nosso tempo, não é isso? Tá. Os juros compostos, gente, a gente vai pegar, diferente dos juros simples, né? Quem quiser acompanhar tá na página 14. Diferente dos juros simples, os juros compostos é calculado sobre o montante obtido no período anterior. Um exemplo que a gente pode ver aí, ó, é esse primeiro exemplo do livro aí, da página 14, que fala assim, ó, Gilberto aplicou 5.200. Então, o capital inicial do Gilberto era, um pouquinho, ó, R$ 5.200. Há uma taxa de juros durante 3 anos. Então, tempo, 3 anos. Há uma taxa de juros composta. Há uma taxa de juros compostos de 7% ao ano. Então, a gente não precisa transformar tempo, não precisa transformar nada. No fim do período, qual foi o montante obtido? Então, ele quer saber nos 3 anos, né? A taxa é 7% ao ano. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro caso, no primeiro ano, né? No caso. A gente vai fazer o cálculozinho normal. Ó. Juros é igual a C e T. Então vai ficar, ó, juros é igual ao capital, que é 5.200, né? Vezes a taxa de juros, que é 7%, beleza? Vezes o tempo, que é 1 ano. Então vou pôr 1, tá? Então vai ficar assim, ó, juros é igual a 5.200. Fazendo essa continha aqui, eu já fiz direto, né? Deu R$ 364 de juros. Né? Então, no final do primeiro ano, ele vai ter quanto? Ó, ele começou com 5.200. Aí teve um juros de 364. Então, vou pegar 5.200, que é o meu montante, né? 5.200 mais 364. Então, no final de um ano, ele ficou com quanto? Ele ficou com R$ 5.564. Então, depois de um ano, ele ficou com R$ 5.564. Tá? Agora, no segundo ano, são 3 anos, né? No segundo ano, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Só que agora, em vez de usar os 5.200 que ele estava, a gente vai usar o que ele vai começar o segundo ano, que é 5.564. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, juros é igual a 5.564 vezes 7% vezes 1, que é mais um ano, né? Vai se passar. Não vou colocar 2 aqui não, viu, gente? Eu vou colocar 1, porque é mais um ano. Tá passando de 1 em 1 ano, né? Então tá, então vamos fazer essa continha aqui, ó. Fazendo essa continha eu já fiz também, deu aproximadamente R$ 389,48. Então tá, então se eu tinha 5.564 mais 389, vai dar 5.953,48 reais. Então isso aqui é o que ele ficou no final do segundo ano, tá? Agora, no final do terceiro ano, deixa eu só apagar isso aqui para a gente ter um espaço, ó. Vou fazer o terceiro ano aqui, ó. Então, gente, no final do terceiro ano, o que ele vai ter? Vamos fazer, ó. Terceiro ano. Então, no final do terceiro ano, ele vai ter o que agora? 5.000, vamos fazer o mesmo cálculo. Juros é igual a 5.953,48 vezes 7% vezes 1. Os juros vai dar aproximadamente 416,74. Eu somo com o que eu já tinha, né, com o meu montante, que era 5.953,48 mais 416,74. Isso aqui vai dar aproximadamente 6.370,22. Então, no final dos 3 anos, ele ficou com 6.370,22. Então, vocês viram tanto que o juros composto ele é bem mais poderoso do que o juros simples. Por quê? Ele vai pegando juros em cima de juros. Então, passou um ano, calculou com juros. A gente achou 5.564.
Aí, em vez de pegar os 5.200 de novo, ele pegou 5.564 e fez em cima desse. Entenderam? Então, o juros compostos ele é muito poderoso, ele cresce muito rápido, tá? Diferente do juros simples, que é mais devagar. Ok, galera? Então é isso aí. Essa foi a nossa explicação de juros compostos, tá? Aí vou deixar para vocês aí a atividade número 1, beleza? Da página 14. Então, página 14, número 1, fazer e mandar lá no Google Classroom, beleza? É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início ao capítulo 12 do nosso livro, dando início também à segunda parte do nosso quarto bimestre, certo? E para começar a entender um pouquinho sobre o que é esse mundo contemporâneo, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu depois, com o fim da Guerra Fria, os rumos que tomou principalmente a ex-União Soviética, e também vamos falar um pouquinho do Brasil. Afinal de contas, o mundo contemporâneo, ele se inicia aí com o fim da ditadura e a restauração da democracia no Brasil. Então, você começa falando aí da ex-União Soviética, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela passou a enfrentar uma grave crise financeira e principalmente social, diante do aumento da produção e do consumo do mundo capitalista. Os países socialistas se viram sem um mercado consumidor externo que gerasse lucros o suficiente para que fosse restabelecida com o fim da Segunda Guerra Mundial a economia desses países. Então, no fim dos anos de 1970, a economia soviética já tinha sido afetada por uma série de problemas, já que as repúblicas soviéticas não estavam conseguindo acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico do mundo capitalista. E não haviam tantos recursos econômicos para investir em novas tecnologias. E o regime capitalista centralizou a sua administração nas mãos de uma burocracia que era ineficiente e corrupta. Portanto, os altos custos gerados pela corrida armamentista, lembra que nós estudamos nos capítulos anteriores sobre essa corrida, principalmente sobre a corrida espacial, o domínio aí do espaço. Isso fez com que a economia, que já estava desgastada, fosse ainda mais defasada. Então, a prioridade dos projetos militares e das indústrias de base, elas tinham um resultado insuficiente para resolver esses problemas de consumo, como, por exemplo, o consumo de alimentos, de eletrodomésticos, automóveis, produtos de necessidade básica para sobrevivência. Então, esses produtos começaram a estar em falta nos mercados. A agricultura soviética também enfrentava problemas com baixa produtividade, motivadas por empreendimentos caros e mal sucedidos de irrigação e de recuperação do solo. Lembrando que esse solo aí foi bombardeado durante a Segunda Guerra. Então, era necessário vários métodos, tecnologias e técnicas para reestruturar este solo. Essa situação ela era agravada devido ao desperdício também que ocorria nas etapas de transporte e também de armazenamento dessa produção que já era mais escassa. Aí surge o governo de Mikhail Gorbachev, que assumiu a direção da ex-União Soviética em 85 e que tinha aí uma tarefa árdua pela frente. Para enfrentar essa reestruturação,
ele implantou duas reformas. Uma ficou conhecida como perestroika e a outra glasnost. A perestroika destinava-se a dinamizar o desenvolvimento do país e romper com o atraso tecnológico em relação principalmente aos países capitalistas. A corrida armamentista ela foi interrompida e os investimentos que eram destinados aos recursos bélicos foram transferidos para a produção de bens de consumo e implementação de programas de habitação. Essas reformas foram uma forma alternativa à propriedade estatal que era estimulada apenas para a elite. Houveram, então, corporativas de trabalhadores e de pequenas empresas privadas que foram incentivadas com a entrada de capital e o investimento do dinheiro que pretendia incorporar a tecnologia avançada de outros países na ex-União Soviética. A Glasnost, por sua vez, visava diminuir o controle burocrático do Partido Comunista. Esse partido, que tem uma herança principalmente consolidada aí no conservadorismo, não deixava com que principalmente os recursos estrangeiros entrassem no país. Então, com essa reforma, os prisioneiros políticos eles foram libertados, uma vez que esses prisioneiros políticos eles eram presos simplesmente por ir contra as ideias conservadoras. E foi permitida as livres manifestações públicas e a criação de clubes de discussão de política. E, embora o Partido Comunista continuasse a ser o único existente no país como um partido legal, essas reformas foram importantes, principalmente quanto à questão de discussões. Vários templos religiosos foram devolvidos à Igreja Ortodoxa, que havia sido proibido a Igreja Ortodoxa dentro dos limites do país. Porém, essa lei também trouxe esse benefício para os cidadãos. Nessas reformas de Gorbachev, elas eram apoiadas pela maioria da população e por alguns políticos que eram influentes na alta cúpula do Partido Comunista Soviético. Porém, essas reformas eram vistas, de certa forma, assim, com um pouco de receio, principalmente pelos burocratas, que não queriam perder os seus privilégios. Esses burocratas eram principalmente os que defendiam um sistema de governo conservador. No auge dessa tensão, se deu em 1991, com uma tentativa de golpe dos setores mais conservadores do Partido Comunista. A tentativa era de afastar o Mikhail Gorbachev, porém ela foi frustrada pela resistência, que tinha a liderança do Boris Yeltsin. E eles ocuparam aí o parlamento e impediram com que as forças armadas do exército ocupassem o parlamento. O Gorbachev ele permaneceu no comando do país, mas a força política ela estava nas mãos do Boris Yeltsin. O golpe final se deu em dezembro de 91, quando o presidente da Rússia, da Ucrânia e de Belarus assinaram um acordo que determinava a criação da Comunidade de Estados Independentes, extinguindo então a União Soviética como uma entidade política. Então, com isso, o Gorbachev ele teve que assinar uma renúncia e deu-se assim o fim da União Soviética, formando então vários outros países.
Enquanto isso, no Brasil, com os planos de redemocratização, após 2 décadas do governo militar, em 1995 teve início aí esse período de redemocratização. Primeiramente, como a gente já havia falado, com a eleição indireta de Tancredo Neves, que seria aí o primeiro presidente civil desde 64. Porém, o Tancredo Neves ele teve um ataque cardíaco, ele adoeceu e ele não assumiu a presidência do Brasil. Quem assumiu essa presidência foi o vice, José Sarney, tendo aí pela frente o desafio de reestabelecer principalmente as liberdades civis que haviam sido privadas dos brasileiros durante a ditadura. O José Sarney, ele assume então a presidência do Brasil definitivamente em 1985, depois da morte do Tancredo Neves. Em seu mandato, foi restabelecida a Assembleia Constituinte e ele elaborou uma nova Constituição para o Brasil. No campo econômico, foram feitas tentativas de combater a inflação herdada pelo então governo militar. Durante o seu mandato, o José Sarney lançou o Plano Cruzado, que substituiu a antiga moeda, o cruzeiro, pelo cruzado. Nesta época, houve congelamento dos preços e dos salários, o que permitiu aos brasileiros de classe média e baixa aumentarem então o consumo de bens e serviços. Esse plano econômico, no entanto, agravou o desequilíbrio da balança comercial brasileira e, em pouco tempo, a inflação estava de volta. Perdão. Mesmo lançando vários planos que tentavam estabilizar a economia, a inflação fugiu do controle do governo e, no último ano do seu mandato, que foi em 1989, ultrapassou a taxa de 80% por mês. Logo depois dele veio, então, Fernando Collor, que em sua campanha presidencial defendeu o liberalismo e a modernidade, prometendo prender os corruptos e acabar com a inflação no país. Em 1990, ele tornou-se o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de quase 30 anos sem eleições presidenciais livres no Brasil. Collor, no entanto, não correspondeu à expectativa dos brasileiros. Por meio de um plano de combate à inflação, o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, a poupança de milhões de brasileiros foram confiscadas. Isso mesmo. O que seria então confiscada? Foi retida durante 18 meses, 1 ano e meio, gerando um enorme descontentamento da população. Vamos imaginar você tem um dinheiro na poupança. Simplesmente você não pode esse dinheiro é seu, porém você não pode pegá-lo, você não pode gastá-lo, você não pode nada, é seu, mas está lá no banco, ele foi confiscado, você não pode mexer nesse dinheiro. Isso gerou, óbvio, descontentamento de toda a população. Então, além de não resolver o problema da inflação, o presidente perdeu definitivamente o seu prestígio após a descoberta de um esquema de corrupção chefiado pelo seu tesoureiro, Paulo César Farias, o então conhecido como PC Farias. Com isso, multidões saíram às ruas para protestar e pela primeira vez no Brasil houve o processo de impeachment, que foi colocado em prática. O Collor foi cassado, perdendo seus direitos políticos por um prazo de 8 anos, o que eu acho bem pouquinho, né? Deveria perder seu privilégio político por tempo indeterminado. Mas, infelizmente, ele volta a se reeleger e se candidatar e é eleito novamente, não como presidente, mas primeiramente como deputado. Sim, Brasil, né? E suas
novidades. Depois do Fernando Collor, então, assume o vice, como ele sofreu impeachment, assume o seu vice, que é o Itamar Franco, que ele adotou como principal medida de governo a implantação, em 1994, de um plano econômico anti-inflacionário, o Plano Real, que foi elaborado pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso, então, que era o ministro da Fazenda do Itamar Franco. Essa medida, esse plano, ele propõe, então, medidas como aumento de imposto e redução de gastos com os setores públicos e a criação de uma nova moeda, o real, que está em vigor até os dias de hoje. Então, o valor cambial foi equiparado ao do dólar. O novo plano trouxe estabilidade econômica e a inflação foi controlada. E a nova moeda brasileira permaneceu valorizada. Depois dele, vem então o Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC. O Fernando Henrique Cardoso, ele sucedeu o Itamar Franco por 2 mandatos consecutivos, em 95 e em 2002, mantendo a mesma linha política e econômica iniciada pela administração anterior. O governo de Fernando Henrique Cardoso se caracterizou por implementar a política neoliberal de abertura de capital estrangeiro e privatização de empresas estatais, no intuito de diminuir os gastos públicos. Essas privatizações ocorreram em empresas de diversos setores, principalmente na siderúrgica e nos setores de telecomunicação. A má distribuição de renda e os altos índices de desemprego prejudicavam o país no setor econômico. No entanto, FHC conseguiu manter a inflação sob controle. Em seus 2 mandatos, houve investimentos na área da educação, resultando no aumento do número de crianças na escola e na diminuição do índice de analfabetismo no Brasil. Depois do Fernando Henrique, depois de uma disputa acirrada, quem é eleito no ano de 2002 é Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula. No setor econômico, ele conseguiu manter também a inflação controlada, elevando as taxas de juros e aumentando a arrecadação dos impostos. Mesmo com o fortalecimento do real em relação ao dólar, interferindo negativamente nos valores negociados no mercado internacional, o país obteve um crescimento nas exportações e uma balança comercial favorável. No campo social, foi implantado um programa de auxílio mensal em dinheiro para as famílias mais pobres, conhecido como Bolsa Família, e o aumento do salário mínimo. Isso possibilitou a melhoria da renda, beneficiando as camadas mais pobres da população. Denúncias de corrupção desestabilizaram, então, o governo Lula em 2005. Mesmo assim, ele se reelegeu no ano de 2006 com grande aprovação popular. No final do seu segundo mandato, ele apontou a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para sucedê-lo na presidência de 2011. Ex-militantes de esquerda, Dilma chegou a ser presa, torturada, quando lutava contra a ditadura militar. Defendendo a continuidade e ampliação política social do governo Lula, Dilma se elegeu, tornando-se, então, a primeira mulher a chegar à presidência do Brasil. Como presidente, Dilma ampliou diversos programas econômicos e sociais. As obras públicas, por exemplo, foram incentivadas pelo Programa de Aceleração de Crescimento, beneficiando diversas cidades brasileiras com obras de infraestrutura. Além disso, ela implantou programas de auxílio à pesquisa e à formação acadêmica no exterior,
como o Ciência Sem Fronteira. Durante seu governo, no entanto, alguns políticos e ministros foram acusados de corrupção e por isso foram afastados dos seus cargos. Também, durante o seu mandato, foram apurados e julgadas denúncias do processo do mensalão, com vários envolvidos e muitas pessoas sendo presas, inclusive alguns membros do primeiro escalão do governo anterior, do governo de Lula. Em 2014, após uma acirrada disputa, a Dilma foi reeleita. O início do seu segundo mandato foi marcado pelas tentativas de superar esses problemas e também superar a alta da inflação e o baixo crescimento econômico do país. A gente vai ficar até aqui no governo Dilma. Na próxima aula, a gente já inicia com o que aconteceu aí nesse segundo mandato da Dilma Rousseff, certo? Então, galera, sem atividades essa semana, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês estudem e anotem todas as dúvidas que vocês tiverem. Na sexta-feira é a nossa live. Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente responde na live de sexta-feira, tá ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.